Exercício 9. Encontre o volume do sólido cuja base é a região delimitada pela curva y igual a x ao quadrado e o eixo x de x igual a 0 até x igual a 2, e cujas seções transversais tomadas perpendicularmente ao eixo x são quadrados. Então, a base desse sólido é a região delimitada então pela parábola, o eixo x e x variando de 0 até 2. Então está ali a região que é a base do sólido que vamos obter. Vamos fazer uma seção transversal perpendicular ao eixo x, e essa seção transversal ela deve ser um quadrado. Note que como a coordenada daquele ponto correspondente à seção transversal em x, então o lado do nosso quadrado ele deve ser igual a x quadrado. Então nós vamos considerar um quadrado de lado x2. Então a seção transversal da qual estamos falando é um quadrado de lado x ao quadrado. O x vai variar de 0 até 2, então as seções transversais vão variar, né? Serão sempre esses quadrados. As áreas que são importantes, né? A área da seção transversal, então a área do quadrado é x quadrado quadrado, que é x na quarta. Portanto, o volume desse sólido é a integral de 0 até 2 da área da seção transversal. Acabamos de obter que a área da seção transversal é x ao quadrado, portanto o volume é a integral de 0 até 2 de x na quarta. Pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de x na quarta é x na quinta sobre 5, né? De 0 a 2. Então, fazendo x igual a 2, depois fazendo x igual a 0 e subtraindo, temos aí o valor do volume desse sólido, que é 32 quintos. Exercício 17. Encontre o volume do sólido que resulta quando a região delimitada pelas curvas y igual a 1 sobre a raiz de 4 menos x2, x igual a menos 2, x igual a 2 e y igual a 0, gira em torno do eixo x. Está aí a curva y igual a 1 sobre raiz de 4 mais x ao quadrado. Temos duas retas verticais, x igual a menos 2 e x igual a 2, e a reta horizontal y igual a 0, que é o eixo do x. Então essa é a região delimitada pelas quatro curvas que vai girar em torno do eixo do x então vamos obter um sólido cujas seções transversais perpendiculares ao eixo x são sempre círculos, e os círculos de raio 1 sobre a raiz quadrada de 4 mais x quadrado. Então a seção transversal naquele ponto x ali é um círculo de raio r de x. R de x é 1 sobre a raiz quadrada de 4 mais x2. Portanto, a área da seção transversal, a área desse círculo, uma função de x, π vezes o raio ao quadrado, né? Então é π vezes 1 sobre a raiz quadrada de 4 mais x2 ao quadrado. Isso então dá π vezes π sobre 4 mais x ao quadrado. Então esse é o valor da área da seção transversal. Então para o volume, vamos calcular o volume integrando só de 0 a 2 pela simetria, né, do sólido. Então vamos integrar, deveríamos integrar de menos 2 até 2, por isso pela simetria vamos integrar apenas de 0 até 2 e multiplicar, portanto, por 2 essa integral da área da seção transversal. Então fica o volume duas vezes a integral de 0 a 2 de π sobre 4 mais x ao quadrado. Então agora nossa tarefa é fazer essa integração. Vamos colocar a constante lá para fora, o π, e vamos dividir o denominador, né, por 4. Né? Então vamos multiplicar e dividir por 4. Então escrever então o denominador como já colocando 4, a constante lá para fora. Então fica o denominador fica 1 mais x ao quadrado sobre 4. Né? Então agora temos
a constante π sobre 2, integral de 0 a 2, ao invés de x² sobre 4, escrevemos x sobre 2 ao quadrado. Então, o integrando é 1 sobre 1 mais x sobre 2 ao quadrado. Agora sim fazemos a mudança de variável, a substituição u igual a x sobre 2. Se u igual a x sobre 2, a derivada de u é 1 meio, portanto du é 1 meio vezes dx, e assim o termo dx pode ser expresso como 2 vezes du. Os limites de integração: na variável x o limite inferior é x igual a 0, portanto na variável u é 0 sobre 2, que também é 0. O limite superior de integração na variável x é 2, na variável u é 2 sobre 2, então que é 1. Então na variável u a integral fica de 0 até 1, então fica constante π sobre 2, integral de 0 até 1, 1 sobre 1 mais, ao invés de x sobre 2 é u, então fica 1 sobre 1 mais o quadrado. Ao invés de dx é 2 vezes du, então já colocando a constante lá para fora, simplificando, então temos o volume é igual a π vezes a integral de 0 até 1 da função 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. Então a antiderivada ali é fácil, essa é o arco tangente de u, então o volume é π vezes o arco tangente de u, calculado em 1, depois calculado em 0 e subtraído, então fica π vezes o arco tangente de 1 é π sobre 4, o arco tangente de 0 é 0, então π² sobre 4, esse é o valor do volume desse sólido. Exercício 19, encontre o volume do sólido cuja base é a região delimitada pela curva y igual a x ao cubo e o eixo y, onde o y varia desde y igual a 0 até y igual a 1, e cujas seções transversais tomadas perpendicularmente ao eixo y são quadrados. Então, aí está a curva y igual a x ao cubo, a reta y igual a 1, temos a reta y igual a 0, que é o eixo x, e o eixo y. Então, essa região delimitada então, pelo eixo y, essa curva y igual a x ao cubo, o y varia de 0, desde o eixo x até a reta y igual a 1. Então, essa é a base do sólido, cujas seções transversais tomadas perpendicularmente ao eixo y são quadrados. Então, vai ser necessário considerar, ao invés de y como função de x, a x como função de y. Então, a curva da fronteira ali, essa curva cúbica, né, y igual a x ao cubo, ela pode ser expressa então como função de y, né, x como função de y, x igual a raiz cúbica de y. Então agora eu vou tomar uma seção transversal perpendicular ao eixo y. Então eu estou vendo aqui um quadrado visto de cima. O quadrado vai ter lado raiz cúbica de y. Então a seção transversal é um quadrado de lado raiz cúbica de y, portanto com área raiz cúbica de y ao quadrado, então que é y na 2/3. O volume, portanto, é a integral de 0 até 1, o y varia de 0 até 1, uma integral na variável y, da área da seção transversal, então da área dos quadrados ali, que a área dessa seção transversal, como função de y, é y na 2/3. Então, integrando, usando o termo fundamental do cálculo, a antiderivada de y na 2/3 é y a 5/3 sobre 5/3, de 0 até 1, então eu faço y igual a 1, depois y igual a 0 e subtraio, e o valor então do volume é 5/3. Exercício 21, encontre o volume do sólido que resulta quando a região delimitada pelas curvas x igual a cossecante de y igual a π sobre 4, y igual a 3π sobre 4 e x igual a 0 gira em torno do eixo y. Então vamos aí fazer o esboço dessa região, começando então com a curva x igual a cossecante de y, o y varia desde π sobre 4 até 3π sobre 4.
A reta x igual a zero é também conhecido como o eixo do y. Então está aí a região delimitada por essas curvas, uma região no plano que vai ser gerada em torno do eixo y, o sólido resultante. Então nós vamos calcular o seu volume. A seção transversal perpendicular ao eixo y é um círculo, né, cujo raio é r de y, então dado pela expressão cossecante de y. Então a área é π vezes o raio ao quadrado, a área como função de y é π vezes a cossecante ao quadrado de y. Portanto, o volume deste sólido é a integral definida de π sobre 4 até 3π sobre 4 da área da seção transversal, então que é π vezes cossecante ao quadrado de y. Colocando a constante π lá para fora, observando que a antiderivada de cossecante ao quadrado de y é menos cotangente de y, né, mais qualquer constante c, né, que eu tomo igual a zero. Então a antiderivada básica é menos cotangente de y, que eu coloco ali dentro do colchete. Então faço agora y igual a 3π sobre 4, depois faço igual a π sobre 4, subtraio. Para facilitar as contas, eu elimino o sinal de menos e integro então de 3π sobre 4 a π sobre 4, reverto a ordem de integração. Então vai ficar, a conta fica então π vezes cotangente de π sobre 4 menos a cotangente de 3π sobre 4. A cotangente de π sobre 4 é o 1, né, o cosseno de π sobre 4 sobre o seno de π sobre 4, enquanto que a cotangente de 3π sobre 4 é menos 1, porque o cosseno é negativo e o seno é positivo, ambos com um módulo igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o valor do volume fica π vezes 1 menos 1, né, que então é 2π. Exercício 25. Encontre o volume do sólido que resulta quando a região delimitada pelas curvas y igual a logaritmo de x, x igual a 0, y igual a 0, y igual a 1, gira em torno do eixo y. Então, está aí uma das curvas de fronteira da região plana no eixo x, do plano xy, que vai girar em torno do eixo y para obter o sólido. Essa é a curva y igual a logaritmo de x. A outra curva é a curva y igual a 1, é a reta, né? Y igual a 1, a outra é a reta y igual a 0, que é o eixo x, e a outra é a reta x igual a 0, que é o eixo y. Então esta aí é a região plana que gira em torno do eixo y. Essa região plana, então, girando em torno do eixo y, gera um sólido, né? Um sólido de rotação, né? Um sólido de revolução. Então vamos tomar uma seção transversal perpendicular ao eixo de rotação, ao eixo y. Essa seção transversal será um círculo que terá raio como função de y, a função inversa ali do logaritmo de x, né? Nós temos que expressar aquela curva de fronteira, né, como x em função de y. Então, se y é o logaritmo de x, então x é a função inversa do logaritmo. Então, x é o logaritmo de e na y. Então, uma seção transversal perpendicular ao eixo y é um disco, né, um círculo de raio e na y. Aí está o nosso círculo, então, de raio e na y, então, cuja área é π vezes o raio ao quadrado, π vezes e na y ao quadrado, que dá π vezes e na 2y. Portanto, o volume é a integral na variável y, o y varia de 0 até 1, da área da seção transversal, que é π vezes e na 2y. Colocando π lá para fora, constante, a antiderivada básica de e na 2y é e na 2y sobre 2, integrada de 0 a 1, então fica ali π vezes e na 2 sobre 2 menos e na 0 sobre 2, então que dá π quadrado vezes e ao quadrado,
π sobre 2 vezes e ao quadrado menos 1. Então, esse é o valor do volume desse sólido de revolução. Exercício 39. Encontre o volume do sólido que resulta quando a região delimitada por y igual a raiz de x, y igual a 9 e x igual a 9 gira em torno da reta vertical x igual a 9. Então, vamos obter aí a fronteira, uma das fronteiras do sólido da região, que vai girar em torno do eixo de revolução, que é a reta x igual a 9. Aí está a curva y igual a raiz de x. Aí está o eixo de revolução e também a reta de fronteira, x igual a 9. A outra reta de fronteira é a reta y igual a 0, que é o eixo x. Então, esta é a região que vai girar em torno do eixo de revolução, que é x igual a 9. Então, vamos tomar uma seção transversal perpendicular ao eixo de revolução. Esse será um círculo. E é importante expressar essa curva de fronteira como x como função de y. Note que se y é igual a raiz de x, então x é igual a y ao quadrado. Assim, se tomamos uma seção transversal naquele ponto y entre 0 e 3, uma seção transversal ao eixo de rotação, essa seção transversal será um círculo, um disco, né, cujo raio será 9 menos y ao quadrado. Então, a seção transversal é um disco cujo raio é 9 menos y ao quadrado. Então, portanto, a área dessa seção transversal é π vezes o raio ao quadrado, π vezes 9 menos y ao quadrado. Então, realizando aquele quadrado, né, efetuando a conta ali, A de y, a área da seção transversal fica π vezes 81 menos 18 y2 mais y4. Assim, o volume do sólido de revolução é a integral da área da seção transversal, como função de y, de 0 até 3. Então, temos a integral de 0 até 3 de π vezes 81 menos 18 y2 mais y4. A integral é fácil, né, porque é um polinômio, usando o teorema fundamental do cálculo, fica π vezes a antiderivada ali dentro do colchete é 81y menos 18 vezes y ao cubo sobre 3, mais y na quinta sobre 5, de 0 a 3. Então, faço y igual a 3, né, nem é necessário fazer y igual a 0, porque o valor seria 0, não teria nada para subtrair. Então, fazendo y igual a 3, multiplicando por π, temos o valor do volume, que é 648 π quintos. Exercício 41. Encontre o volume do sólido que resulta quando a região delimitada pelas curvas x igual a y ao quadrado, x igual a y, gira em torno da reta horizontal y igual a menos 1. Então, aí está uma das curvas de fronteira, que é a parábola x igual a y ao quadrado, que eu vou escrever como y igual a raiz de x, a reta x igual a y, a bissetriz do primeiro quadrante. Então, a região delimitada por essas curvas vai girar em torno da reta verde, ali a reta horizontal y igual a menos 1. Então, vamos tomar aí uma seção transversal perpendicular ao eixo de rotação, a reta horizontal y igual a menos 1, essa seção transversal para qualquer valor de x entre 0 e 1. Essa seção transversal ela será em formato de arruela, né, uma região delimitada entre dois discos, um disco com raio externo, RE de x, e outro com raio interno. Então, o raio interno é x mais a distância da origem até o eixo de rotação, que é 1, então 1 mais x, esse é o raio interno. O raio externo é a raiz de x mais a distância da origem até o eixo de rotação, que é 1, então 1 mais raiz de x. Portanto, a área da arruela é
π vezes a diferença dos quadrados dos raios, né, externo menos o interno. Raio externo 1 mais raiz de x ao quadrado vezes π, π vezes raio externo ao quadrado, 1 mais raiz de x ao quadrado, menos o raio interno ao quadrado, 1 mais x ao quadrado. Efetuando ali os quadrados, temos a de x igual a π vezes 1 mais 2 raiz de x mais x, que é o quadrado de 1 mais raiz de x, né? Menos 1 menos 2x menos x quadrado. Isso é menos o quadrado de 1 mais x. Então temos a de x igual a π vezes 2 raiz de x menos x ao quadrado. Já vou colocar tudo como uma potência, com potências de x, que vai ficar mais fácil para a integração que virá logo a seguir. Então, a área da seção transversal, um ponto x entre 0 e 1, a área da arruela é π vezes 2 vezes x, não, meio menos x quadrado. Então, o volume do sólido é a integral de 0 até 1 da área A de x. Então, integral de 0 até 1 de π vezes 2x, não, meio menos x ao quadrado. Então, essa integral é fácil, né, porque a integral, integrando ali múltiplos de somas de múltiplos de potências. Então, a antiderivada ali é π vezes 2 vezes a antiderivada de x na 1 meio, x na 3 meios sobre 3 meios, menos a antiderivada de x, que é x quadrado sobre 2, menos a antiderivada de x quadrado, que é x ao cubo, sobre 3. Integrado de 0 até 1, então faço x igual a 1, depois faço x igual a 0, isso dá 0, né, subtraio, então basta fazer x igual a 1, multiplicar por π, então o volume desse sólido é igual a π sobre 2. Exercício 43, encontre o volume do sólido que resulta quando a região delimitada por y igual a x ao quadrado e y igual a x ao cubo for girada em torno da reta x igual a 1. Então, vamos fazer o esboço da região, que é delimitada, então, pelas curvas y igual a x ao quadrado, essa parábola, que eu posso expressá-la, então, ao invés de y como função de x, eu posso expressá-la como x em função de y. Então, é x igual a raiz quadrada de y. E a outra curva é y igual a x ao cubo, que eu posso expressá-la também como x em função de y. Então, é a função inversa do x ao cubo, que é a raiz cúbica, né? Então, x igual a raiz cúbica de y. Então, ele estaria a região delimitada por essas duas curvas. O eixo de rotação é a reta vertical x igual a 1. Então, vamos tomar uma seção transversal perpendicular ao eixo de rotação. Então, para um valor de y qualquer entre 0 e 1, essa seção transversal será, então, uma arruela, né, uma região delimitada entre os dois discos concêntricos. Essa arruela terá um raio externo e um raio interno. O raio externo é 1 menos a raiz quadrada de y, né, que é 1 menos y na 1 meio. O raio interno é 1 menos a raiz cúbica de y, que é 1 menos y na 1 terço. Portanto, a área da seção transversal é π vezes o raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado. Então, eu tenho π vezes 1 menos y na 1 meio ao quadrado menos 1 menos y na 1 terço ao quadrado. Então, efetuando ali os quadrados, temos π vezes 1 menos 2 vezes y na 1 meio mais y, menos 1 mais 2y na 1 terço, menos y na 2 terços. Simplificando, então, a área da seção transversal, a área da arruela, para qualquer y entre 0 e 1,
π vezes menos 2 vezes y na 1 meio mais y mais 2y na 1 terço menos y na 2 terços, uma função de y. Então, para o cálculo do volume, basta integrar a área dessa seção transversal de 0 até 1. Então, para y variando de 0 até 1, fazemos a integração então dessa função. A integração é simples de fazer, tem algumas contas, mas é relativamente simples. Todas as contas são simples porque eu tenho apenas potências de y, né, múltiplos de potência de y. Então está ali dentro do colchete a antiderivada básica, eu tenho π vezes a antiderivada então da primeira parcela menos 2 vezes a constante, vezes y na 3 meios sobre 3 meios, que é a antiderivada de y na 1 meio, mais a antiderivada de y, que é y quadrado sobre 2, mais 2 vezes a antiderivada de y na 1 terço, que é y na 4 terços sobre 4 terços, menos a antiderivada de y na 2 terços, que é y na 5 terços sobre 5 terços, de 0 até 1. Basta, se eu fizer y igual a 0, tudo dá 0, então basta fazer y igual a 1 e multiplicar por π. Então, fazendo a continha ali, temos 2π sobre 30, então que dá π sobre 15, esse é o valor do volume do sólido. Exercício 49. Encontre o volume do sólido cuja base é o interior do círculo cuja equação é x2 mais y2 igual a 1, portanto é o círculo no plano xy, é o círculo unitário centrado na origem, o círculo de raio 1, cujas seções transversais tomadas perpendicularmente à base, então, são no item A semicírculos, no item B são quadrados, no item C são triângulos equiláteros. Então, temos 3 tipos de sólidos que vamos obter relativamente às seções transversais tomadas perpendicularmente à base. Então, no item A, as seções transversais são semicírculos. Então, aí está a base. Vamos orientar um pouquinho diferente a nossa base, né, que é o círculo de raio 1 centrado na origem. Vamos tomar uma seção transversal perpendicular à base para qualquer x entre 0 e 1. Então, essa seção transversal ela será um semicírculo cujo raio é exatamente raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, para qualquer x entre 0 e 1. Então, a área da seção transversal é π vezes o raio ao quadrado sobre 2, já que a seção transversal é um semicírculo. Então, a área de um semicírculo, πr2 sobre 2. Então, π vezes a raiz quadrada de 1 menos x2 ao quadrado sobre 2. Portanto, a área da seção transversal é π vezes 1 menos x quadrado sobre 2. Então, agora o problema fica fácil, porque uma vez obtida a expressão da área da seção transversal, da área do semicírculo, basta eu integrar, então, para x, que varia desde menos 1 até 1. Né? Então, a área integral de menos 1 até 1 de π vezes 1 menos x quadrado sobre 2. Eu posso observar que a função do integrando é uma função par, né? Então, para integrar no intervalo simétrico em relação à origem de menos 1 a 1, basta integrar, então, 2 vezes a integral de 0 até 1. Então, basta integrar de 0 até 1 e multiplicar por 2. É isso que eu faço para simplificar a conta, né? Já coloco a constante π sobre 2 para fora, multiplico por 2, então, e integro de 0 até 1, ao invés de menos 1 até 1. A função a ser integrada é a função muito simples, 1 menos x ao quadrado. Então, simplificando ali a constante 2, o volume fica π vezes a integral, então, usando o teorema fundamental do cálculo, a antiderivada de 1 menos x2 é x menos x ao cubo sobre 3, de 0 até 1. Então, fica ali 1 menos 1 terço vezes π, que dá
2π sobre 3. Então, esse é o valor do volume do sólido do item A. Para o item B, as seções transversais então são quadrados. Então, vou considerar a base, né, que é o círculo de raio 1. Vou modificar um pouquinho a orientação ali. Então, vou considerar seções transversais perpendiculares à base, né, que para x variando entre -1 e 1. Então, agora vamos ter quadrados, e nos quadrados terão o lado 2 vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, isso é 2 vezes, vem de raiz quadrada de 1 menos x2 menos a raiz quadrada de 1 menos x2. Então, dá 2 vezes a raiz quadrada de 1 menos x2. Esse é o lado do nosso quadrado, portanto, o quadrado tem área 2 vezes raiz de 1 menos x2 ao quadrado. Isso então dá 4 vezes 1 menos x2. Portanto, o volume deste sólido, basta fazer então o x variar de -1 até 1 e integrar então a área da seção transversal, a área desse quadrado. Então, fica a integral de -1 até 1 de 4 vezes 1 menos x2, colocando 4 lá para fora, já multiplicando por 2 e integrando apenas de 0 até 1, já que a função é par, né? Para simplificar as contas, né? Observamos que a função do integrando é par, então eu integro apenas de 0 até 1 e multiplico por 2. Coloco a constante 4 lá para fora, então eu tenho 8 vezes aquela integral, que é facilmente integrado. A antiderivada ali dentro do colchete é x menos x ao cubo sobre 3, de 0 até 1. Então isso fica 8 vezes 1 menos 1 terço, que é 16 terços. Então esse é o valor do volume deste sólido, cujas seções transversais perpendiculares à base, né, são quadrados. Então vamos agora ao item C, onde agora eu tenho seções transversais, são triângulos equiláteros. Então, considerando ali com aquela orientação um pouquinho diferente, ali está a base, que é o círculo de raio 1, considerar uma seção transversal para um x qualquer entre -1 e 1, seção transversal, então são triângulos de lado raiz quadrada de 1 menos x2 vezes 2, né? Esse 2 vezes a raiz de 1 menos x2 vem de raiz de 1 menos x2 menos raiz de 1 menos x2. Então eu tenho um triângulo equilátero com lado igual a 2 vezes a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. A área de um triângulo equilátero de lado L, né, é a raiz quadrada de 3 vezes L2 sobre 4. Então, é raiz quadrada de 3 vezes o quadrado do lado sobre 4. Portanto, se o lado é igual a 2 raiz quadrada de 1 menos x2, a área, então, é raiz quadrada de 3 sobre 4 vezes o quadrado de 2 vezes a raiz de 1 menos x2. Então, fazendo a conta, simplificando, a área da seção transversal do triângulo equilátero é a raiz de 3 vezes 1 menos x2. E essa é a função que deve ser integrada de -1 até 1, né, para obter o volume do sólido. Então, o volume do sólido, então, integral de -1 até 1 de raiz de 3 vezes 1 menos x2. Observando que a função é par, né, intervalo simétrico de -1 até 1, então eu posso integrar apenas de 0 até 1 e multiplicar por 2, já colocando a constante raiz de 3 lá fora. Então eu tenho 2 raiz de 3 vezes a integral de 0 até 1 de 1 menos x2. Então eu tenho a constante 2 raiz de 3, a antiderivada x menos x3 sobre 3, de 0 até 1. Então isso dá 4 vezes raiz de 3 sobre 3, e esse é o valor do volume do sólido.